Oi para todo mundo que acompanha a Vinologia. Meu nome é Renato Simões e eu estou de volta hoje com a Carmenère. Uma uva que é amada por muitos, por outros nem tanto. Mas o que será que divide tanta opinião na Carmenère? A Carmenère tem características muito singulares e a gente vai passar por todas elas agora. Se tiver um Carmenère aí, aproveita para acompanhar comigo, pega uma taça que vai ser uma viagem interessantíssima pelo mundo dessa uva. Eu volto já depois da vinheta. A Carmenère é uma uva francesa, como a maioria das vitiviníferas que a gente conhece. Mas ela conseguiu a sua máxima expressão no Chile. Imagine que por muitos anos a Carmenère ficou esquecida em muitos parreirais de Merlot. Acreditava-se que aquela uva era uma Merlot que estava ali e ninguém nunca imaginou que fosse uma espécie diferente. Mas em 1994, um estudioso do vinho identificou esta espécie de uva francesa no meio dos parreirais de Merlot. E aí que o Chile começou a sua história realmente e transformou essa uva num expoente desse país. A gente tem praticamente Carmenère somente no Chile, se a gente considerar países do Novo Mundo e do Velho Mundo. Tem Carmenère em outro lugar do mundo? Tem, mas são pouquíssimos países que produzem essa uva em quantidade. Se a gente falar de América do Sul, não tem como comparar. Basicamente, o Chile é 95% da produção de Carmenère. A Argentina tem alguma coisa, Uruguai muito pouco, Brasil quase não tem Carmenère. Se a gente for para a América do Norte, a gente praticamente não escuta falar. Na Europa, no norte da Itália, a Carmenère tem uma DOC que produz sim alguns vinhos com essa uva, mas a produção ainda é muito pequena e esses vinhos praticamente não chegam no Brasil. É muito difícil da gente ver um Carmenère italiano no Brasil. Os outros locais do mundo, a Austrália, por exemplo, a África do Sul, essa uva praticamente não existe. A China começou uma produção de Carmenère em massa, mas os vinhos chineses não têm ainda muita expressão no mundo do vinho, como, por exemplo, os próprios chilenos, que são aí os campeões de produção da Carmenère. Para quem conhece os expoentes do Chile, o famoso Alma Viva, sim, utiliza Carmenère na sua mistura. O vinho Alma Viva, que é um expoente da América do Sul, ele é chileno, ele pode chegar em algumas safras a até 30% de Carmenère. Ele tem no blend outras uvas. O Alma Viva é um blend, é uma assemblagem de várias uvas. A gente tem inclusive um vídeo aqui na Vinologia que fala sobre vinho varietal e vinho de corte, vale muito a pena. O Alma Viva é um vinho de corte e tem sim Carmenère na sua composição. Por exemplo, outros famosos, Carmim de Pelmo, Purple Angel, são grandes vinhos chilenos feitos da Carmenère. Então, essa uva nos vales do Chile encontrou o seu habitat natural e perfeito para a produção de vinhos tintos de muita qualidade. Vamos então para as características da Carmenère. O que é que eu encontro num vinho Carmenère? Se a gente começar pela cor, a Carmenère é um vinho que te entrega uma cor rubi intensa. Vamos fazer uma comparação com a Syrah. A Syrah é uma uva que tem uma cor muito púrpura, muito arroxeada. O Carmenère, ele está mais perto da cor do Cabernet Sauvignon, por exemplo, que é uma cor rubi muito intensa. Ele tem pouca transparência, não é um vinho que se você colocar, por exemplo, a mão atrás aqui da taça, não é um vinho que você vai ver com muita clareza aqui a sua mão. Então ele tem pouca transparência. E quando o Carmenère envelhece, ele não deixa muito essa cor de lado. Então ele é basicamente um rubi intenso, sendo jovem ou um pouco mais envelhecido. Se a gente for para o corpo do vinho Carmenère, lembrando, a gente também tem um vídeo aqui no Vinologia que fala sobre o corpo do vinho, vou deixar o link aqui em cima para vocês visitarem depois. Bom, a Carmenère é uma uva que faz um vinho de acidez, tanicidade e corpo médio.
Então o Carmenère não é um vinho muito tânico, onde você vai encontrar uma astringência muito grande, né? A boca seca. Não, ele é um vinho de corpo médio. Se a gente comparar, por exemplo, com o vinho Taná do Uruguai, ela é muito mais leve, muito mais fácil de se beber, porque ela não tem tanta tanicidade. Vale lembrar que se este Carmenère for envelhecido em barris de carvalho, principalmente barris de carvalho de primeiro uso, né, o barril pronto, a primeira vez ele vai ser usado para essa Carmenère, pode ser que a madeira entregue um pouco mais de tanicidade, mas não é tanta tanicidade assim, então ele é um vinho de corpo e acidez média. Guarda essa informação que é interessante lá na frente quando a gente falar de harmonização. Quais são então os aromas característicos de uma Carmenère? A Carmenère ela tem uma quantidade de aromas muito grande. Ela tem tanto aromas de frutas, e aí a gente pode destacar aroma de fruta negra e fruta vermelha. Então a gente vai ter aqui, uma ameixa, a gente pode ter em Carmenère mais jovens alguma coisa lembrando cereja e várias outras nuances dessas frutas negras e vermelhas. A gente também tem na Carmenère aroma de pimenta negra, cravo, então a Carmenère tem uma relação com a especiaria, isso vai ajudar em algumas harmonizações também muito forte. Então você vai encontrar sempre aqui uma pimenta, bem no fundo, um cravo na Carmenère também como aroma predominante. Se esse Carmenère amadurecer em madeira, você pode também trazer aromas aqui combinados com a madeira, que podem ser chocolate, café e alguma coisa de baunilha. Mas a Carmenère tem uma característica aromática que é uma das que divide mais opiniões. Ela tem uma característica aromática vegetal que se assemelha muito a um pimentão verde, e eu vou explicar por que isso acontece, mas ela tem um aroma sim de pimentão verde, que é um composto alcoólico gerado na fermentação, chamado de pirazina, mas que aqui no nosso dia a dia você vai sentir cheiro realmente daquele pimentão verde que você cozinha. Por que isso acontece na Carmenère? Em alguns locais do Chile, em alguns anos no Chile, a uva não amadurece completamente e ela precisa ser colhida. Ou quando a uva é colhida muito cedo naquela safra, porque o verão não ajudou, não foi tão quente assim e a fruta não conseguiu amadurecer. Quando essa Carmenère é colhida muito antes do seu ponto ideal ou sem o amadurecimento adequado, isso gera uma composição alcoólica na fermentação que dá esse aroma de pimentão verde. No Chile, isso acontece muito e é uma característica desta uva, a Carmenère. Então existem anos, por exemplo, que a gente tem no Chile praticamente esse aroma vegetal de pimentão verde, a pirazina, praticamente imperceptível. E algumas outras safras, dependendo do verão, a gente tem esse aroma muito perceptível. Isso divide muitas pessoas, tem gente que não gosta muito desse aroma na Carmenère e ele é realmente muito destacado em relação a outros aromas, e é isso que faz a Carmenère ser aí praticamente insuportável para algumas pessoas que não gostam desse aroma de pimentão verde. E com o que a gente harmoniza a Carmenère? Como a Carmenère é um vinho de corpo médio, tem grande versatilidade também na gastronomia. A gente pode combinar o Carmenère, como ele tem, eu falei lá atrás, ele tem média tanicidade, média acidez e médio corpo. Então, ele consegue suportar carnes com pouca gordura, filé mignon, que é o clássico, uma carne assada, não tem problema. Se for porco, frango, levar molhos com especiarias ou com ervas um pouco mais potentes, ele vai harmonizar muito bem. Se a gente for para as massas, como ele tem uma acidez média, a gente pode combinar e harmonizar com massas com molho vermelho, ele vai combinar bem aqui com tomate, não tem problema, o Carmenère vai suportar, ele vai harmonizar bem com a acidez do tomate. Queijo, principalmente vamos pegar como referência o mussarela, que é um queijo que tem massa meio mole e não tem um sabor muito pronunciado. O Carmenère vai combinar muito bem. Se a gente pegar o famoso queijo prato ou queijo bola, que é conhecido assim popularmente na maioria dos estados do Brasil, ele também vai combinar muito bem. E uma pergunta que a gente sempre recebe, e o gorgonzola? Não, o gorgonzola vai roubar um pouquinho do teu Carmenère, ele vai sobrepor
porque o Gorgonzola é um queijo tem um sabor muito forte, principalmente em sal e concentração de sabores, então ele vai ultrapassar aqui um pouco o Carmenère. Lembrando que o seu paladar aqui manda. Se você gostar de queijo Gorgonzola com Carmenère, fique à vontade e aproveite o seu vinho, mas aqui a gente consegue dar também sempre uma referência do que harmoniza melhor ou não com o Carmenère. Bom, então o Carmenère também é muito versátil na harmonização. Experimente, dá para fazer bastante coisa com o Carmenère, principalmente molhos com especiarias, combinam muito bem aqui com o Carmenère de corpo médio. Se você tiver um Carmenère muito encorpado, que pegou muito tempo em madeira e realmente ele tem uma tanicidade maior, você pode colocar aí carnes um pouco mais gordurosas, mas não vai aí para por exemplo, uma picanha ou alguma coisa, um bifiante, alguma coisa com muita gordura entremeada que ele vai ultrapassar o Carmenère, ok? Como eu trabalho a longevidade do Carmenère? Se eu comprar um bom Carmenère, quanto tempo eu posso guardar? Gente, Carmenère do Chile, de vinho produzido, vinho top da vinícola, vinho com um pouco mais de tempo em madeira, um pouco mais de qualidade, ele vai aí dos 8 aos 15 anos. Eu posso ter expoentes que vão aguentar aí uns 20 anos, como o próprio Alma Viva que eu citei, por exemplo, que é um vinho de altíssima qualidade, mas em geral, um Carmenère não passa muito dos 12, 15 anos para você ter guardado na sua adega. Se eu tiver um vinho desse, vale a pena aerar, quer dizer, colocar num decanter para o Carmenère respirar? Sim, vale uma meia hora ali de decantação para deixar ele respirar, ele vai sim melhorar os aromas. E nos mercados e lojas de vinho e e-commerce de vinho brasileiros, como eu compro um bom Carmenère? Lembrando que Carmenères que são muito baratos, que o preço é muito baixo, normalmente a produção é um pouco maior e você vai ter a desagradável surpresa de encontrar o aroma de pimentão verde. Então, se você não curte esse aroma, desista ali dos Carmenères que estão em promoção ou muito baratos ou sem madeira, porque vai acontecer isso com o aroma do Carmenère que você vai comprar. A dica é vá em Carmenères de preço médio. Citar preço de vinho é muito difícil, porque a gente tem uma variação da moeda estrangeira, uma variação até da moeda brasileira muito grande, mas um Carmenère aí abaixo de R$100, R$80, você já vai encontrar um probleminha da questão da pirazina. Vá para Carmenère acima disso, ou se você conhecer o produtor e saber quem está trazendo do Chile, converse com o seu vendedor preferido da sua loja, converse com o seu amigo que conhece de vinho, manda para a gente aqui no Vinologia que a gente dá um montão de dica para você comprar Carmenère de qualidade e o preço não precisa ser caro, mas cuidado com as promoções de Carmenère se você não se adapta muito ao aroma de pimentão verde. Bom, acho que a gente conseguiu passar por muito aqui da nossa querida Carmenère. Aproveite o seu Carmenère, é uma uva que tem muita qualidade, faz vinhos longevos, faz vinhos de altíssima qualidade, faz vinhos de guarda, mas tomando aquele cuidado se você não gostar muito do pimentão verde. Bom, espero que a gente tenha conseguido aqui descomplicar um pouquinho mais a ciência do vinho e da Carmenère. Aproveite, beba o máximo possível. É isso que faz a gente conhecer cada vez mais vinho. E até a próxima.